Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminho. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Eita glória! Hoje começamos com essa música maravilhosa, né? Seja bem-vindo nesse dia de hoje. Uma música que eu gosto bastante. Começamos de uma forma diferente, louvando, glorificando o nome do Senhor. E hoje nós vamos continuar no nosso desafio de ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler capítulo 10, 11 e 12 do Evangelho de Marcos, tranquilo? Então já pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a palavra do dia de hoje. Marcos capítulo 10. Jesus partiu daí e foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar de sua mulher. Jesus perguntou: O que é que Moisés mandou vocês fazer? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas, desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Olha para você ver. Perdão. Olha para você ver que passagem importantíssima. Mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Então a criação do Senhor é o homem e a mulher, dentre várias outras coisas. Mas Deus nos fez homem e Deus nos fez mulher, para que esses dois seres se unissem junto com a glória de Deus e formassem uma família perfeita. Olha para você ver. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Então, a vontade de Deus é a unidade, é que todos nós nos tornemos um junto dele. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas querem se dividir, onde cada um tem a sua opinião. Eu não respeito a opinião do outro. Eu não respeito a opinião do outro. Se o outro tiver uma opinião diferente da minha, eu vou debater, eu vou brigar, eu vou guerrear contra essa pessoa. E hoje o mundo quer a traição, quer a separação dos casais, mas Deus, ele não agrada disso. Deus, ele nos quer todos um só e todos único, buscando a Ele. Por isso a importância de sempre estar em união, em comunidade, estar próximos uns dos outros e todos buscando a Deus. Isso que é o amor do nosso Pai, que nós estejamos únicos junto dele. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, aquilo que Deus uniu, se você está namorando, foi Deus quem uniu. Se você está casado,
foi Deus quem uniu. E se você está procurando também o seu companheiro, a sua companheira, é porque Deus vai unir vocês. Mas antes disso, nós precisamos nos unir a Deus. E, obviamente, todas as outras coisas serão consequências. Então, vamos nos unir a Deus porque Ele é a unidade. Ele quer a unidade. Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: o homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá adultério. Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, o homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para dar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e ninguém mais. Você conhece... Só um instante. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque ele tinha muitas propriedades. Jesus, então, olhou em volta e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e da boa notícia, vai receber 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, vai receber casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, junto com perseguições. E, no mundo futuro, vai receber a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então a palavra de Deus nos mostra que nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Pelo contrário, desapegue-se das coisas desse mundo e vamos seguir a Jesus. Vamos seguir Jesus com tudo, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento. Por isso, desapegue-se desse mundo e apegue-se a Jesus Cristo. Jesus e os discípulos estavam a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão caçoar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: mestre, queremos que faça por nós o que vamos te pedir. Jesus perguntou: o que vocês querem que eu lhes conceda? Eles responderam: quando estiveres na glória, deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então lhes disse: vocês não sabem o que o estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?
podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: podemos. Jesus então lhes disse: vocês vão beber o cálice que eu vou beber, e vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda. É Deus quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. Jesus chamou-os e disse: vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado, pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Olha para você ver que importante. Essa passagem nós poderíamos ficar aqui dias e dias trazendo várias e várias reflexões, vários e vários entendimentos que essa palavra nos traz. E vou comentar aqui brevemente, mas o cego, ele precisava encontrar com Jesus. Ele estava ferido, ele tinha feridas. E por muitas vezes ele gritou aqui pelo nome de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas tentavam calar. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Olha para você ver, no meio da sua dificuldade, no meio da sua dor, ainda tinha gente que mandava ele ficar quieto, mandava ele ficar calado. Mas ele não desistiu, ele continuava a gritar, ele continuava a chamar Jesus. Até que os discípulos, Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram. Na verdade, chamaram o cego, Aqui não diz especificamente se foi os discípulos. Mas chamaram o cego e disseram o seguinte: coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Olha para você ver que lindo essa mensagem. Coragem. Levante-se, porque Jesus está chamando você. E essa mensagem vem para nós nos dias de hoje. Essa mensagem vem para você. Coragem, filho. Coragem. Jesus está chamando você. E Ele está te chamando para salvar a sua vida. Ele está chamando para te tirar dessa dificuldade, dessa doença, seja essa doença física, seja essa doença espiritual. Coragem, levante-se. Jesus está te chamando. E assim como o cego, ele soltou o manto aqui, o cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então vamos com muita alegria, vamos dar um pulo de alegria e vamos correr por braço, vamos correr para os braços do nosso Salvador. Olha que perfeição essa mensagem. Vamos agora para o capítulo 11. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado que está na frente de vocês. E logo que vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarram o animal e tragam aqui. Se alguém lhes falar por que estão fazendo isso, digam: o Senhor precisa dele, mas logo o devolverá. Então eles foram e encontraram um jumento amarrado do lado de fora, na rua, junto de uma porta, e o desamarraram. Algumas pessoas que aí estavam disseram: o que vocês estão fazendo?
desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e então permitiram que fizessem isso. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre ele e Jesus montou. E muitas pessoas estenderam seus mantos pelo caminho. Outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai, Davi. Hosana no mais alto do céu. Jesus entrou em Jerusalém no templo e olhou ao redor, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando voltavam de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de seus figos, e os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: Não está nas Escrituras, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os doutores da lei ouviram isso e começaram a procurá-lo. E começaram a procurar um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos, passando, viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse para eles: Tenham fé em Deus. O conselho de Jesus para a nossa vida é esse: tenham fé em Deus. Não preciso nem dizer mais nada, né? Tenha fé em Deus, cara. Tenha fé naquele que te criou, naquele que te fez e naquele que te ama verdadeiramente. Tenha fé em Deus. Vamos seguir esse conselho de Jesus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que eu digo a vocês, tudo o que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam, e assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará o pecado de vocês. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus estava andando no templo, e os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos se aproximaram dele. Perguntaram: Com que autoridade fazes tais coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer uma só pergunta. Respondam-me, e eu direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me. Eles comentavam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Então por que vocês não acreditaram em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos consideravam João como o verdadeiro profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Capítulo 12. Jesus começou a falar para eles em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou mais um e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Sobrou para o dono apenas um, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores pensando: Eles vão respeitar meu filho.
Mas os agricultores comentaram: esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso vocês não leram na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus. Eles tinham entendido muito bem que Jesus havia contado essa parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram embora. Então as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, porque não dás preferências a ninguém. Com efeito, não levas em conta as aparências e ensinas de verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles foram até Jesus e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem ter filhos. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 teve filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. E quando ao fato de que os mortos vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés a passagem da sarça ardente? Deus falou a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro mandamento é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Para você ver, Jesus nos ensina quais são os principais mandamentos. E ele nos diz: e ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ou seja, amar a Deus verdadeiramente. O amor não só na teoria, não só na falácia, né? Não só dizendo eu te amo. Só dizer eu te amo é muito simples. Acabei de falar para você ver, consigo falar muito rápido. Eu te amo, eu te amo. Mas o amor é muito mais do que falar um eu te amo. O amor é se entregar. O amor é ação. O amor é uma lei do Senhor. O amor é muito maior do que um sentimento. É uma lei de Deus. Nós temos que amar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Ou seja, amar a Deus com tudo, cara. Se entregar de fato esse amor. E aí ele complementa: o segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, amar a Ele de toda a nossa força
e, em segundo lugar, amar as pessoas que estão ao nosso redor como se nós estivéssemos nos amando. Então, a importância de se amar, obviamente, para assim conseguirmos também amar o próximo. Então vamos, cara, vamos amar. Amar é um mandamento, amar é uma lei, amar é muito maior do que um sentimento. Amar é um mandamento do nosso Pai. Que perfeição, que alegria saber que Jesus nos ensina sobre amor. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Como disseste, ele é, na verdade, o único Deus e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os doutores da lei falam que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com gosto. E Jesus continuava ensinando: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentado nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas. E para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, eles vão receber uma condenação mais severa. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro. Porque todos depositaram do que estava sobrando para eles, mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então nós devemos entregar tudo, tudo para estar próximo do nosso Pai. Amém? Assim a gente finaliza. Eita, tinha um lápis aqui. Depois eu procuro. A gente finaliza assim com a leitura do dia de hoje. Obrigado pela sua presença. Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta aqui para continuar nesse desafio maravilhoso, que nem é desafio, né? É uma glória, é uma bênção ler a Bíblia todos os dias, tá bom? Eu espero você amanhã. Tchau, tchau. Deus te abençoe.